Hoje a gente vai abordar os métodos de solução, os dois primeiros métodos de soluções para EDOs. A gente vai ver as variáveis separáveis, que é um método mais geral, ele tem uma boa aplicação, certo? Fator integrante em EDOs lineares, que é um caso mais específico. A gente só vai usar em equações, a gente só pode usar, melhor dizendo, em equações diferenciais ordinárias lineares, certo? Algumas EDOs lineares dá para resolver também por variáveis separáveis, mas outras não. Por isso a gente tem que ver uma forma de solução para essas que não dá para usar variáveis separáveis. Aí a gente tem praticamente qualquer tipo de EDO linear que a gente consegue resolver. Então, no exemplo, no exercício da queda livre, a gente já utilizou as variáveis separáveis. Qual que é a relação ou a forma de aplicação das variáveis separáveis? A gente vai aplicar sempre que a gente tiver uma EDO, onde a gente consegue separar uma função de x vezes uma função de y, certo? Onde uma é independente da outra. Em geral, quando a gente tem só multiplicações, a gente consegue fazer isso. Raramente, quando a gente tem algum tipo de soma, a gente consegue separar uma função de x e outra de y. Em geral, quando a gente está multiplicando, por exemplo, x vezes y, a função x é independente de y, elas estão se multiplicando. É uma forma propícia para aplicar variáveis separáveis. Como a gente faz? Uma vez separado a função de x vezes a função de y, aqui a gente faz o processo normal. Tenta o quê? Primeira coisa, joga o dx multiplicando e joga o dy dividindo, para deixar de um lado o y e do outro lado o x. Tá aqui, ó. Só que eu fiz, o dx está dividindo, passei multiplicando. O g de y está multiplicando, passei dividindo. Certo? Agora eu tenho aqui só dy, melhor, g de y dy, e aqui f de x dx. De um lado só a variável y, do outro lado só a variável x. Aí agora eu posso integrar. Porque já tem aqui a forma com o diferencial aqui separado. Então, a integral de 1 sobre g de y dy vai ser igual a integral de f de x dx. Ah, professor, a integral de 1 sobre g de x vai ser ln de g de y, desculpa. Não, não necessariamente. Se for aqui, for 1 sobre y, ln de y, beleza, aí tá certo. Mas se for 1 sobre y ao quadrado, não é ln de y ao quadrado. Tá errado. É menos 1 sobre y. Tem que fazer essa continha. Não dá para generalizar aqui. Então, tem que fazer cada tipo da e aqui, né? Desculpe, da g de y vai ser uma integral diferente. Por exemplo, se for a g, aqui for 1 sobre e na y, não é ln de y. Ou melhor, é ln de e na y. É outra coisa diferente, tem que ser calculada. Ok? Então, é bem simples. É isolar, ou seja, transformar, se der para colocar algo em evidência, mas de alguma forma tentar deixar a função que está o lado direito como sendo um produto de uma função só de x vezes uma função só de y, aí isolar, jogar a função de y dividindo no dy e o dx multiplicando e integrar dos dois lados. Vamos fazer aqui, eu vou fazer o exercício 1, vou dar um tempinho para vocês fazerem o 2 e o 3. O 2 é um pouquinho mais longo, o 3 é mais simples, porque direto não tem condição inicial, certo? Então gasta menos tempo. Questão 1. Uma partícula move-se sobre o eixo x com aceleração proporcional ao quadrado da velocidade. Então, esse aqui já é aquele segundo modelo, melhor, é o segundo modelo que a gente vai ver, né? Já viu o de segunda lei de Newton, agora a gente vai ver um modelo de proporcionalidade entre equações, pode ser, entre equações ou entre elementos. Sabe-se que no instante t igual a zero, ou seja, no momento inicial, a velocidade inicial é 2 metros por segundo. E no instante t igual a 1, ou seja, um momento depois do início, a velocidade de 1 metro por segundo. Então, ela está desacelerando essa partícula. Ela estava em 2 metros por segundo, passou para 1 metro por segundo. Está desacelerando, ou seja, freando. Letra A, determine a velocidade v de t com t maior ou igual que zero. Letra B, determine a função da posição, x de t, com x de zero igual a 1. Então, ela não parte da origem, ela parte do x igual a 1. Tá? Ela não parte do repouso, porque ela tem uma velocidade inicial diferente de zero, e ela não parte da origem, ela parte de uma posição à frente da origem. Então, a gente vai ter que fazer duas aqui, na verdade, resolver duas EDOs, certo? Uma para achar V e a outra para achar X. Então, a primeira coisa, isso aqui é aquela relação de proporcionalidade, como eu tinha comentado. Então, a primeira coisa, solução. Ó, ou seja, a aceleração é proporcional, esse é o símbolo de proporcionalidade, A é proporcional a V quadrado.
que é o que está dizendo aqui, ó, a aceleração proporcional ao quadrado da velocidade, v quadrado, tá? O que significa falar que algo é proporcional ao outro? Quer dizer que se algo é um número vezes o outro, aí esse número é positivo, é negativo, é maior que 1, é menor que 1, aí a gente vai calcular depois. Mas quando a gente fala a altura da pessoa, melhor, o contrário, o peso da pessoa é proporcional à altura. Então, o peso é igual a uma constante, que a gente pode calcular, vezes a altura, certo? Então, essa relação de proporcionalidade, aqui está a leitura, A proporcional a V quadrado. Como a gente escreve matematicamente ou com uma equação? A é igual a K vezes V quadrado. Ok? Beleza? Esse é um dos modelos que a gente vai ver. O terceiro, o segundo modelo que a gente está vendo, né? Mas daqueles que eu listei era o terceiro. Não vai influenciar em nada. Então, só que a gente tem que lembrar, a aceleração é o que da velocidade? É a derivada. Então, eu vou trocar, em vez de colocar a aceleração, que não é uma equação diferencial ainda, porque está a função a aceleração e a função a velocidade. Agora, eu vou colocar a derivada da velocidade em relação ao tempo, no lugar da aceleração. Agora sim, ela é uma equação diferencial. Derivada da velocidade em função do tempo igual a k vezes a velocidade. Função velocidade, derivada da velocidade. Ótimo. E está perfeito para aplicar as variáveis separáveis. Por quê? Ter uma função de t aqui, melhor dizendo, não é x, né? É t. O k é uma constante, então eu posso considerar ela como sendo uma função de t. E tem um v quadrado, que é a função de v, que é o próprio v. Então eu posso passar o v quadrado dividindo e o dt multiplicando. Só invertir, ó. V quadrado passa dividindo, dt multiplicando. 1 sobre v quadrado dv igual a k dt. Agora sim, vou repetir aqui qual é a operação inversa da derivada. A operação inversa da derivada é a integral. Então, vou integrar dos dois lados. A integral de 1 sobre v quadrado, eu acabei de falar agora há pouco, dv igual a integral de k dt. Integral de 1 sobre v quadrado é menos 1 sobre v. Beleza? Igual a kt, porque a integral de k em relação a t é kt mais c. Lembre-se que eu falei, sempre coloquem o mais c junto com a variável independente. A velocidade é uma função do tempo, ela depende do tempo. Então, ela é dependente, ela não coloca o c nela, coloca no t, que é independente. E se fosse y em função de x, aí coloca no x, beleza? Então, aqui praticamente está pronta a nossa solução, a nossa velocidade. O que acontece? Eu vou pegar esse v que está dividindo, passa multiplicando, e pego esse kt mais c que está multiplicando, passa dividindo. Só troquei de lado. Ficou assim, ó, v igual a menos 1 sobre kt mais c. Beleza? Tudo bem? Ó, deixa eu colocar aqui o que foi feito. Passo a passo. Daqui, ó. Deixa eu ligar a minha caneta. Aqui. Então, eu fiz o seguinte, ó. Era menos 1 igual o v para ser multiplicando. Ficou assim, v que multiplica kt mais c. Agora, eu pego todo esse parênteses e passo dividindo. Então, ficou menos 1 sobre kt mais c é igual a v. Beleza? Por isso que ficou aqui, ó, essa resposta aqui. Ok? Se não tivesse condição inicial e condição de contorno, parava aqui. Parava aqui, porque daí fica na solução geral. Mas tem. Então, usando a condição inicial, sempre começa, já falei isso semana passada, mas, pessoal, se tiver condição inicial, sempre comecem pela condição inicial, porque ela facilita a vida. Então, vou começar pela condição inicial. Usando a condição inicial, velocidade inicial igual a 2, né? Então, vou colocar 0 no t, aí eu já elimino esse k, e vou colocar 2 no lugar do v. Ficou assim, então, 2 é igual a 1, menos 1, melhor dizendo, sobre k vezes 0, que é 0, mais c. Aí vai ficar, ó, 2 igual a menos 1 sobre c, o c passa multiplicando, 2 passa dividindo. Então, c igual a menos meio. No lugar desse czinho aqui, eu vou substituir menos meio. Beleza? Que tá aqui, ó, já substituí. Usando aqui que eu falei, né? Então, a gente chegou que c igual a menos meio. Então, aqui nesse czinho, eu vou colocar menos meio. Então, vai ficar menos 1 sobre kt menos meio. Agora, eu uso a condição de contorno, que diz o quê? V de 1 é igual a 1. Então, vou colocar 1 no lugar do V e 1 no lugar do T. Até eu cliquei aqui sem querer e veio aqui para fora. Então, ó, 1 é igual a menos 1 sobre K vezes 1 menos meio. Tá? Aqui eu acho que eu já devo ter colocado a resposta, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo que está no denominador e passar multiplicando do outro lado. Multiplicar por 1 não muda nada. Ó. Só passei ele multiplicando. Ó. Ficou K menos meio igual a menos 1. Aí eu pego, passo esse menos meio, vai pular a cerca, vai ficar mais meio.
Menos 1 com mais meio dá menos meio também. Ok? Então, o K também vale menos meio. O C vale menos meio, o K vale menos meio. Vou substituir no lugar desse K menos meio. Ó. Então, é V igual a menos 1 sobre menos meio de T, menos meio. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, os dois estão sobre 2, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 dividido. Tem menos nos dois. A única coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um menos em evidência. Menos, abre parênteses. T sobre 2, então fica T menos, mais 1, né? T mais 1 sobre 2. Por que é mais 1? Porque aqui eu faço a divisão. Menos T sobre 2 dividido por menos, fica mais T sobre 2. Menos meio dividido por menos, fica mais meio. Faz o jogo de sinal na divisão também. Menos com menos, mais. Então fica 1 sobre T mais 1, desculpe, sobre 2. Divisão de número por fração, conserva o número 1, não vou nem colocar, inverte a fração. 2 sobre T mais 1. Beleza? Que é o que está aqui no final. 2 sobre T mais 1. Então, essa é a equação da velocidade com o passar do tempo. Então, se a gente colocar T igual a 0, lembre-se que a velocidade inicial é 2. Se colocar T igual a 0, vai ficar 2 dividido por 0 mais 1. 2 dividido por 1, 2. Se colocar 1 no lugar do T, vai ficar 2 dividido por 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 por 2, 1. Certinho. Se colocar 2 no lugar do T, vai ficar 2 dividido por 3, 0,6667. Então, ela está freando. 0,6667 é menor que 1. Se colocar 3 no lugar do T, vai ficar 2 sobre 4, meio. Meio é menor que 0,6667. Se colocar 4, vai ficar 2 quintos. 2 quintos dá 0,4, que é menor que meio. Então, ela está freando mesmo. Beleza? Ela vai parar? No infinito, ela vai parar. Mas antes do infinito, ela não para. Ela vai estar muito devagar, mas ela sempre vai estar andando um pouquinho. Beleza? Porque no infinito, que daí vai ficar 2 dividido por infinito, que vai ser 0. Mas no infinito, lembrando, o infinito não é um número, infinito é um termo, tá? Que indica algo que não termina, né? Ele cresce sem fim, ou decresce quando é menos infinito. Então, não existe um número infinito, tá, pessoal? É um termo para indicar algo sem fim, crescimento sem fim, não indefinido, sem fim. Beleza? Então, aqui a gente acabou com a letra A. A letra A ele pedia qual que é a função da velocidade. Tem que fazer todos esses cálculos. Ele parte da origem. Então, quando o tempo é igual a 0, o x é igual a 0. Ok? Condição inicial. Então, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade é derivada da posição em relação ao tempo. Só que a gente sabe que a velocidade também é igual a 2 sobre t mais 1. Daqui de trás, ó. Aqui, ó. Velocidade igual a 2 sobre t mais 1. Então, a gente vai fazer essa igualdade. 2 sobre t mais 1 igual a derivada de x em relação ao tempo. Beleza? Bem? Agora aqui está pronto. É só passar o dt que está dividindo, passa multiplicando. Não tem x aqui, então não tem por que jogar nada para o outro lado. Então só passa o dt que está dividindo multiplicando. Aqui, ó. 2 sobre t mais 1, dt é igual a dx. Agora a gente integra dos dois lados. Ok? E a integral de 2 está para fora da integral. Integral de 1 sobre t mais 1 é ln de t mais 1. Como tem o 2 lá fora, multiplica mais c, né? Lembrando que coloca sempre o mais c do lado do t. A integral de dx é x. Okay? Integral de dx, x. Desse daqui para cá, eu só reescrevi, troquei de lado os dois, né? Não tem problema. E fiz a distributiva, ó. 2 ln de t mais 1 mais 2c, tá? Precisava ter feito isso aqui? Não, não precisava. Eu só quis escrever de uma forma diferente. Não precisava, poderia parar aqui, certo? Aí, a gente vai aplicar a condição inicial, que diz, quando eu coloco 0 no lugar do t, o x vale 0 também. Vamos falar, ó. Usando a condição inicial x de 0 igual a 0, temos. Vou colocar 0 no lugar desse t, e aqui no lugar desse x vai ter que ser 0 também. 0 é igual a 2 ln de 0 mais 1, mais 2c. Beleza? Porque eu já coloquei direto aqui que c é igual a 0. Vou fazer essa conta aqui para vocês, ó. Essa conta aqui, ó. Vou colocar lá. Então, essa conta é o seguinte, fica 0 é igual a 2 ln de 0 mais 1 é 1. Beleza? Mais 2c. Ok? Só que o ln de 1, se vocês olharem lá, jogar na calculadora, isso aqui vai dar 0. Qualquer logaritmo do número 1 dá 0 sempre, tá? 0.
Então, tudo isso aqui é zero, vai ficar o quê? 0 é igual a 2C. Se 2 Cs valem 0, um único C também tem que valer 0. Ok? Então, por isso que deu C igual a 0. Beleza? Tudo bem? Por isso que o C deu igual a 0. Então, eu vou vir nessa aqui e colocar 0. Ó. Se eu colocar, vai ficar 2ln de t mais 1 mais 0, então só 2 é igual, 2ln de t mais 1. Então, x de t é igual a 2ln de t mais 1. Coloquei o 0 no lugar desse C aqui, ó. Ou desse 2C aqui. Beleza? Ficou aqui, só até aqui. E acabou aí a nossa questão. O 2, uma bola de massa igual a 1 kg. Já fiz 1 kg para ficar mais fácil. Desloca-se sobre o eixo X e sabe-se que sobre ele, ou sobre ela, né, uma bola, atua uma força constante de 5 newtons, paralela e de mesmo, faltou aqui, paralela e de mesmo sentido do movimento. Beleza? Então, lembrando, tudo que é paralelo e com o mesmo sentido do movimento, a gente considera como positivo. Tudo que é força de resistência ou é no sentido oposto do movimento, a gente considera negativo. E uma força de resistência, então é negativa, também paralela ao movimento, cuja intensidade é igual à velocidade. Sabe-se que V de 0 igual a 0 e V de x de 0 igual a 0. Qual a posição da partícula? Então, você tem que fazer a letra A e B nesse exercício 2, tá? Vou fazer equações lineares ainda hoje. Vamos lá. Já tinha dado a dica de como montar a equação diferencial. Somatório das forças igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a velocidade, massa vezes a aceleração. Quais são as forças? Uma empurrando de 5 newtons e uma segurando igual à velocidade. 5 menos V. Por que o M sumiu? É porque o M vale 1. Massa igual a 1 kg vezes a derivada, e é só a derivada. Vou repetir ela aqui, beleza? Próximo passo é o quê? Opa, aplicar aqui, basicamente o seguinte, aplicar a variável separável. Joga para o denominador aqui, né? Porque para integrar o diferencial não pode estar no denominador, tem que estar no numerador. Joga o dt multiplicando e pega 5 menos v, passa dividindo. Tá aqui, ó, só fiz a troca. dt multiplicando, 5 menos v, passa dividindo. Ok? E calcula agora a integral dos dois lados. A integral do dt vai ser t mais c. E a integral disso aqui é ln menos ln de 5 menos v. Beleza? Façam lá a integral depois. Mas a integral de 1 sobre 5 menos v vai ficar... Por que menos? Porque tem esse menos na frente do v. Se for 5 mais v, seria só ln de 5 mais v. Tá? Como é menos, tem que colocar o menos na frente. Aí, mais c no t. Agora, só que é o seguinte, qual que é... Alguém lembra a função inversa do logaritmo? Qual que é? Começa com expo e termina com exponencial. Isso, exponencial. Então, eu vou exponenciar dos dois lados. Só que antes de exponenciar, para poder cancelar o logaritmo, não posso ter esse menos aqui. Então, eu vou multiplicar por menos um dos dois lados. Então, vai ficar o menos aqui e aqui fica positivo. Então, menos t mais c igual a ln de 5. Agora, eu posso exponenciar dos dois lados. Exponenciando, vai ficar e elevado a menos t mais c igual a e elevado a ln de 5 menos v. Só que e elevado a ln vai cortar, vai ficar só o 5 menos v. E aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, aqui. Quanto que dá, por exemplo, e elevado a menos t vezes e elevado a menos c. O que dá isso? Multiplicação de mesma base, repete a base, e, beleza? Somos expoentes, menos t mais menos c. Se eu tirar o menos em evidência, então, e elevado a menos t mais c. O que acontece? Eu estou aqui e quero voltar para cá. Basicamente, só faço o caminho inverso. Geralmente, a gente está do lado esquerdo e vai para o direito. Eu vou fazer o caminho inverso. Por que eu vou fazer isso? Porque e elevado a... Aqui, ó. Então, assim, né? E elevado a menos t vezes e elevado a menos c. Esse e elevado a menos c, o c é um número. Tá? Um número fixo, que eu não sei quanto vale ainda. Se eu fazer e elevado a um número fixo, vai dar outro número fixo. Ou seja, outra constante. Então, eu posso chamar tudo isso aqui de K, que é o que eu fiz aqui, ó. Pronto. Separei primeiro, né? Separei primeiro. No próximo slide, eu transformo o E elevado a menos C em K. Ok? Tudo bem? Aí fica, ó. Esse menos V pula a cerca, fica mais V.
e esse K vezes E na menos T pula a cerca, fica menos K E na menos T. Beleza? Passei o menos V para cá e o E para cá. Pronto, tem isolado V. Agora, se eu não tivesse as condições iniciais de contorno, eu teria que parar aqui, porque eu não tenho como calcular o valor do K. Mas eu tenho condição inicial. Se não me falha a memória, é V de 0 igual a 0, condição inicial. Usando V de 0 igual a 0, condição inicial lá do enunciado, a gente vai ter o seguinte, joga 0 no lugar do V e 0 no lugar do T. Então ficou 0 igual a 5 menos K vezes E na 0. E na 0 dá quanto? 1. Então ficou 0 igual a 5 vezes... 0 igual a 5 menos K. Isolando o K, o menos K pula a cerca e fica mais K. Então K igual a 5. Acho que já temos... já temos aí a velocidade pronta. Velocidade igual a 5 menos 5 vezes E na menos T. Colocando 5 em evidência, então fica 5 multiplica 1 menos E na menos T. Por que menos 0, Cleverson? Menos 0 é 0. O 0 não é assinalado. Não tem sinal. Menos 0 igual a 0. Beleza? Achamos a velocidade. Agora a gente tem que fazer o quê? A partir da velocidade, achar a posição. Igual foi feito no exercício 1. Como que foi feito no exercício 1? Basicamente, a gente pega lá, que, né, para determinar a posição, a gente tem o quê? Velocidade derivada da posição em relação ao tempo. Então, aqui, em vez de colocar V, coloca dx dt. Beleza? Novamente, passa o dt multiplicando. Só passa o dt multiplicando. Então, ficou 5 que multiplica... Não dá para acompanhar. Oi? Não consegui acompanhar. Volta um slide, por favor. Aonde? Tá, peraí. Então, tá, substituiu o K por 5. Ah, tá, tá indo para a segunda derivada lá já da posição. Isso, para a segunda integral, né? Posição, isso. Aí aqui eu só tirei os 5 em evidência, porque tem 5 aqui e aqui. Beleza? Então aqui, passa o dt multiplicando, não mexe nada, porque não tem x para jogar para o outro lado. Então não mexe. Integra dos dois lados. Aí a integral 5 é constante, já sai para fora da integral. Integral de 1 menos e na menos t, dt igual a integral de dx. Lembre-se, é uma integral não definida, coloco mais c no t. Tá? No lado do t, melhor dizendo, não no t. Então aqui, a integral do t, 1. A integral de menos e na menos t é mais e na menos t. Então ficou assim, ó. 5 que multiplica t, integral daqui. A integral de menos e na menos t é mais e na menos t, mais c. Isso é igual a x. Beleza? O que eu fiz? Não precisava ter feito esse passo a mais aqui. Mas acabei fazendo, não sei porquê também. Mas o que eu fiz aqui? Eu só fiz 5 vezes c, para tirar o 5c de dentro do parênteses. Então, agora a gente usa a segunda condição inicial, que diz que x de 0 é igual a 0. Quando o tempo é igual a 0, x é 0, a posição é 0. Vai ficar 5 vezes 0 mais e elevado a 0 mais c é igual a 0. Tá aqui, ó. 0 é igual a 5 vezes 0 mais e elevado a 0 mais 5c igual a 0. Ou seja, deixa eu fazer aqui essa continha, né? Deu um pulo muito grande. Essa continha aqui, ó. Vem para cá, ó. Ficou, então, 0 é igual a... Aqui dentro, esse dá 0, corta, esse dá 1. Então, ficou 5 vezes 1, 5, mais 5c. Joga esse 5 para a esquerda, menos 5 é igual a 5c. Então, c é igual a menos 5 sobre 5. Por isso que o c é menos 1. Que igual tá aqui, ó. c é igual a menos 1. Beleza? Se c é igual a menos 1, só vem aqui e coloca menos 1 aqui. Ou menos 5 aqui, dá na mesa. É mais fácil colocar menos 1 aqui. Beleza? Então ficou x de t é igual a 5, que multiplica t mais e na menos t menos 1. E acaba aí o exercício 2. Beleza? Alguma dúvida ainda? Ok. Vamos lá, então. O 3A e 3B é rapidinho. Dá pra fazer, acho que se eu não me engano, em um slide eu fiz eles. Dá pra fazer em uma linha. Então tá aqui, ó.
já está pronto para fazer a separação das variáveis. dy dx igual a x e y quadrado. Joga aqui, ó, joga o y quadrado para baixo, já que o dy está do lado esquerdo, e dx para cima. Beleza? Ficou 1 sobre y quadrado dy igual a x dx. Integra dos dois lados. A integral aqui de 1 sobre y quadrado, a gente já fez hoje, é menos 1 sobre y, tá aqui. Integral de x, x quadrado sobre 2 mais c. Agora só para isolar o y. Aqui eu tirei o mínimo primeiro, então x quadrado mais 2c sobre 2, beleza? Tirei o mínimo. Agora faz o seguinte, multiplica cruzado, o 2 para cá e tudo que está aqui, o x quadrado mais 2c para cá e o y para cá. Inverti tudo e pronto, acabou a 3a. Só isso. Beleza? Nenhuma pergunta aparece. Ok. A 3c é um pouquinho diferente, mas não muito mais diferente. 3c agora é dx dt. Então, desce o x e o dt passa para cima. Ó, estava aqui. Fica 1 sobre x dx igual a t quadrado dt. Só que a integra dos dois lados. A integral de 1 sobre x é ln de x. Integral de t quadrado, t ao cubo sobre 3 mais c. ln de x igual a t ao cubo sobre 3 mais c. Calcula a exponencial dos dois lados. Vai ficar e elevado a ln de x, vai cortar, fica só o x, igual a e elevado a t ao cubo sobre 3 mais c. De novo, separa aqui. Vai ficar como esse daqui, né? Só lembrando, aqui em cima, e elevado a t ao cubo sobre 3 vezes e elevado a c, fica o quê? Repete a base, t ao cubo sobre 3 mais c. Só que eu estou aqui, eu quero voltar para cá. Aí, ó, separei. E agora, o e elevado a c eu posso chamar de k. Então, ficou x igual a k e elevado a t ao cubo sobre 3. Beleza? Falei que era bem rapidinho esses dois, né? E acaba aqui. Tá? Daqui alguma dúvida, pessoal? Podemos começar a segunda parte da aula de hoje. Nada, nada? Quem cala consente? 1, 2, 3, 4, 5. Ih, perguntou depois. Beleza. Então, assim que acabar a aula, vou manter aqui as anotações, salvar. Eu posto lá na sala virtual. Eu vou fazer o seguinte, fazer isso agora já para mostrar para vocês. Não vou postar em uma parte nova, tá, pessoal? Eu vou atualizar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí apareceu. Eu vou atualizar esse aqui, ó, da semana passada. Esse aqui que eu vou atualizar, tá? Então, editar. Vou apagar esse aqui e vou colocar um novo, que é esse que a gente acabou de escrever. Equações diferenciais não é lista, é slides, araucária. Que eu salvei agora, 8 e 13. Daí ele já vai... Baixem como se fosse não o PDF, o PowerPoint, que daí ele vai com as anotações. Eu acho que se vocês baixarem pelo PDF, ele não vai com a anotação, tá? Tá atualizado aqui, ó, esse segundo agora. Aqui é o vídeo. Aí eu vou colocar aqui material da aula de hoje, aí eu coloco os slides de agora. Inclusive, eu vou fazer isso agora, tá? Ctrl+C+V, vou colocar aqui, araucária. Deixa eu abrir e tirar as respostas aqui dos exercícios. Tá. Esse fica. Esse não. Vou tirar este e este. Beleza. Salvar. E já vou postar lá para vocês baixarem, para vocês seguirem, né, acompanhando. Tá, e esse sim eu vou colocar aqui, ó. Material da aula do dia 25 de março. Ponto. Aí depois eu anexo o vídeo da aula. Vai dar tempo numa boa. Cadê aqui? Lineares. Beleza. Aqui. Agora vamos voltar lá. Deixa eu criar a apresentação das... Deixa eu só fazer o seguinte. EDO, os lineares. Mudar o título aqui só e deixar centralizado.
35. 35 ficou grande? Ficou, tá bom. Aí. Show de bola. Deixa eu parar de compartilhar a sala virtual de vocês e compartilhar a nova apresentação. Aqui. Uma pergunta, a segunda aula de vocês começa que horas mesmo? 9 horas, né? Ou 8h50? Oito h 50, tá. Então até 8h40 eu tento terminar a aula. Voltando, então. Já está compartilhado, ia parar de compartilhar. E compartilhar. Então, EDOs lineares. Contador laser. O que é uma equação diferencial linear? Basicamente, uma equação diferencial linear ela tem essa forma aqui. Então, é sempre, né? Raramente a gente vai usar a notação baseada na de Newton, né? Que é a y'. A gente sempre vai trabalhar com essa daqui, porque a gente tem que jogar o diferencial de um lado, jogar de outro. Então, é melhor trabalhar com a de Leibniz. Então, uma equação diferencial é classificada como linear se ela tem a derivada, certo? Derivada igual uma f de x, ou seja, uma função de x vezes y na primeira potência, por isso que ela é linear, mais uma g de x. Então, se eu tiver, por exemplo, um y quadrado, não é uma EDO linear, é uma quadrática, é outra história, certo? Então, ela tem que ser derivada igual uma função de x vezes y, pode ser um número, pode ser, por exemplo, 3y. Tá? O 3 é a função f de x, vezes y mais g de x. Poderia ser 3y mais 3, por exemplo. Certo? 3y mais 3, 3 é f de x e 3 é g de x. Ok? Se a g de x for 0, a EDO é homogênea, linear homogênea. E ela volta a ser a gente pode utilizar diretamente as variáveis separáveis. Tá? O exemplo que a gente vai ver de aplicação, ele dá para resolver por variáveis separáveis, só que a gente vai utilizar as lineares para resolver. Então, como eu falei lá, algumas lineares dá para resolver por variáveis separáveis, mas tem algumas que não dá para resolver por variáveis separáveis. Por isso a gente tem que ver as duas formas, ok? Então, como que a gente vai usar, a partir da onde que a gente chega na solução? A partir do fator integrante. Então, a gente tem aqui a nossa y' igual a f de x vezes y mais g de x. O que a gente vai fazer? A gente vai passar, se tiver dessa forma, a gente vai passar a parte que tem multiplicando por y para a esquerda. Tá? Vai ficar o quê? Y' menos f de x vezes y igual a g de x. Tá? Joga tudo que tem y para a esquerda. Aí, esse menos f de x, a gente vai chamar de função p de x. Em tese, é um polinômio, não é bem um polinômio, né? Mas é a função p de x. Com um sinal. Se ela for menos, aí tem que levar o menos. Se ela for mais, deixa só com mais, beleza? Aí é com ela que a gente vai calcular. Vejam que não está puxando o y, é só a menos f de x. Se ela já tiver escrito aqui, não precisa mudar ninguém de lado, já é direto o que está da forma que está aqui. Então, a nossa menos f de x a gente chamou de p de x, que a gente vai usar ela para calcular o fator integrante. O fator integrante é o u de x, que é igual à integral do p de x dx. Então, lá e elevado à integral, melhor dizendo, e elevado à integral de p de x dx. Então, dentro aqui, a gente calcula a integral do p de x e faz a exponencial. Beleza? Aí, eu não vou usar essa forma, vou usar o u de x. Próximo passo é pegar o u de x e multiplicar os dois lados, aqui, ó, esses dois lados da igualdade. Eu vou pegar u de x vezes y' mais p de x vezes y, igual a u de x vezes g de x. Multipliquei os dois lados. Vou fazer distributiva aqui. Então, fazendo a distributiva, vai ficar u de x, y' mais u de x vezes p de x vezes y'. Beleza? Igual a u de x, g de x. Ok? Essa parte aqui, ó, esse daqui não parece agora, mas esse termo inteiro que está do lado esquerdo, na verdade, ele é a derivada do produto, u de x vezes y. Se a gente derivar u de x vezes y, vai cair u de x, y', que é a derivada do... É o contrário, né? Seria o contrário. Seria melhor y vezes u de x, porque daí fica
derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais a derivada do u de x é tudo isso aqui. U de x vezes p de x vezes o primeiro sem derivar, certo? Então aqui é a derivada do produto. Lembre-se como que era a derivada do produto. Só lembrar aqui, ó, colocar aqui em cima, ó. Derivada, cadê o lápis, caneta? Derivada de u vezes v é o quê? U' vezes v mais u vezes v'. Então, ali eu estou fazendo o quê? Só que está ao contrário, né? Só isso. É a derivada, ou vou colocar assim, ó. Derivada de y vezes u de x. Então, é linha. Derivada do primeiro, y' vezes o segundo sem derivar, mais a derivada do segundo vezes o primeiro sem derivar. Então, y vezes u' de x. Só que o u' de x é exatamente u de x vezes p de x. Beleza? Olhando assim na teoria não parece, mas na hora do cálculo vai ficar certinho. Vai ficar certinho. U de x vezes p de x é igual à derivada do u de x. Então, na verdade, eu vou trocar todo esse termo aqui pela derivada, certo? De u de x vezes y dx. Troquei aqui. Ok? Antes de integrar, aqui não tem dx, então eu pego o dx do denominador e passo para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Epa, perdeu a apresentação. Deixa eu voltar aqui e arrumar a apresentação. Esse daqui está sem apresentação. Não é aqui. Aqui está sem apresentação. Não sei o porquê. Ô, professor, Pode falar. ali você derivou tudo, como que funcionou ali aquela linha ali, a quarta linha? Já mostro. Aí eu peço estar com a apresentação. Primeira, segunda, terceira, quarta. Ou aqui. Desculpa, então, é quinta, isso. Então, o seguinte, não, esse aqui eu cheguei numa conclusão, deixa eu voltar. Isso daqui, então aqui sai a conclusão que a gente vai tirar depois só, mas já estou falando de antemão. U de x vezes y' mais u de x vezes p de x, tudo isso, vezes y, na verdade, é a derivada de u de x vezes y, em relação a x. Por quê? Lembrando, derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Eu só troquei a ordem, né? Então, a derivada desse vezes o outro sem derivar, ó, derivada do y vezes o outro sem derivar, mais a derivada do de x, só que a derivada do u é u vezes p, beleza? Vezes o y sem derivar. Na verdade, isso que está aqui está por extenso a derivada do produto. Mesma coisa aqui, ó. Eu estou escrito desta forma e quero voltar para essa forma. Estou indo da direita para a esquerda, em vez de ser o contrário. Ok? Sempre vai acontecer isso? Sempre. Com o fator integrante? Sempre. Nas EDOs lineares. Mas então, tem que fazer essas reduções ou como que funciona isso daí? Não, vai sempre dar certo dessa forma. Sempre vai acontecer isso, então é só você voltar a forma aqui. Eu vou mostrar para vocês como que fica a equação geral. Isso aqui, na verdade, é só teoria. Estou desenvolvendo a teoria para chegar na fórmula geral. Beleza? Ah, não. Beleza. Só vai aplicar a fórmula geral. Mas caso esqueça, já tem a teoria. Então, aqui eu vou trocar todo esse termo grande só por isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, na verdade, é a derivada de u vezes y dx igual a ux vezes g de x. Só que lembre-se, antes de a gente integrar, o dx não pode estar no denominador, tem que jogar ele para cima. Então, volta aqui, jogar ele aqui para cima. Então, ficar derivada de u de x vezes y igual a u vezes g vezes dx. E eu vou integrar dos dois lados. Ok? Lembrem-se lá. Quanto que dá essa integral aqui, ó? A integral de dx. Quanto que dá isso aqui? Lembra a integral do dx? Quanto que dá? X. Só x. Isso. Não é só o que está aqui depois do d? Volta a ser x. Então, a integral de d vezes tudo isso aqui, quanto que vai dar? Isso aí. Vai dar isso aqui que está aqui dentro do parênteses. A analogia daqui, ó. A integral de dx dá só o x, ou seja, o que está depois do d. Então, a integral de u dx, desculpe, d de u dx, esqueça que eu falei. A integral de du vezes y vai ficar sendo só u vezes y. Ok? E a integral de u vezes g? Aí eu não sei. Não sei, depende da u e depende da g. Então, eu não vou falar nada por enquanto.
O que a gente está procurando? A gente quer saber quanto vale o y. Pega o u de x, passa dividindo. Está aqui, então. Y é igual a 1 sobre u de x, que multiplica a integral de u de x, o dx vezes g de x dx. O professor não pode cortar esse u com esse aqui? Não. Essa função não pode interferir lá dentro. Beleza? Por mais que seja o mesmo de x, ele veio daqui do outro lado, certo? Ele não interfere lá dentro. Enquanto eu não calcular a integral. Depois que calculou essa integral, aí se der para cortar com de baixo, aí você pode cortar. Mas antes de calcular a integral daqui, você não pode cortar sobre o de x aqui. Ok? Tudo bem? Essa aqui que a gente vai usar. É essa equação que a gente vai usar. É um resumo, né? Beleza? O que a gente precisa calcular? Precisa calcular o fator integrante. Quem que é u de x? Só lembrando, u de x é igual a e elevado à integral do p de x dx. Só isso que tem que lembrar. E quem que é p de x? P de x é aquilo lá, y' menos f de x vezes y é igual a g de x. Com o sinal, isso aqui que é a nossa p de x. Então, digamos que fosse menos 5x. Aqui ia ficar e elevado à integral de menos 5x dx. Tá? Se fosse só 5x, então seria e elevado à integral de 5x dx. Beleza, pessoal? Então, são essas duas equações que a gente vai utilizar, né? Essa aqui, pro fator integrante, e essa pro y. Ótimo. O terceiro modelo matemático que a gente vai trabalhar. Qual que é a lei de resfriamento de Newton. Então, um objeto, já que é o exemplo, daqui a pouco eu faço os exercícios. Um objeto aquecido a 100 graus Celsius é colocado em um quarto com temperatura fixa de 20 graus Celsius. A temperatura do quarto é fixa em 20 graus Celsius, do objeto vai variar. E após 1 minuto, o objeto passa a ter 90 graus Celsius. Então, temos uma condição inicial, uma de contorno. Condição inicial, condição de contorno. Usando a lei de resfriamento de Newton, que diz, entre aspas, a temperatura T do objeto varia a uma taxa proporcional. Lembre-se, acabei de falar de taxa proporcional. O que é taxa proporcional? Taxa é a derivada, tá? dt, dtzinho, dividido por dtzinho. Proporcional é um K vezes o outro termo. Então, uma taxa proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a do quarto. Então, a taxa de variação da temperatura, dt dividido por dtzinho, é proporcional à temperatura do quarto T menos, a temperatura do objeto T menos a temperatura do quarto. Então, é o nosso modelo. Solução. Condição inicial T de 0 igual a 100, condição de contorno T de 1 igual a 90. Aqui eu coloquei, né? Deixa eu falar aqui para vocês. A taxa de variação, então, dtzinho é proporcional, tá? Não é um alfa. É um infinito cortado aqui ao lado direito. Proporcional à diferença da temperatura do objeto menos a temperatura do quarto. Beleza? Tudo bem? Aí, isso sim, lembra, relação de proporcionalidade. Isso aqui vai ficar o quê? dtzinho igual alfa, certo? Agora um alfa, beleza? Abre parênteses, T menos 20. Por quê? 20 é a temperatura do quarto, 20 fixo, ó, temperatura fixa do quarto. Então tá aqui nosso modelo matemático. Que é o que apareceu aqui, ó. Derivada da temperatura em relação ao tempo é igual ao alfa, que multiplica a temperatura do objeto menos a temperatura do quarto. Só que a temperatura do quarto é 20 graus. Fixo, melhor dizendo. Vou repetir essa equação. Aqui, beleza? O que eu vou fazer agora? Quem que é a nossa variável dependente? A independente é o Tzinho. Poderia usar um K, né? Então, a dependente é a temperatura e o tempo é independente. Certo? Então, vou multiplicar alfa vezes T, fazer distributiva. E alfa vezes menos 20. Deu, ó, derivada da temperatura em relação ao tempo, igual a alfa T, temperatura, menos 20 alfa. Certo? Tá igualzinho do jeito que eu falei, ó. Uma função vezes a temperatura, menos uma segunda função.
Então, eu vou jogar essa daqui para a esquerda, que é essa que está com a variável t. Então, dtzinho menos alfa t igual a menos 20 alfa. Agora, quem que é o nosso, ó, lembrem-se lá, quem que é o nosso p de x? P de x é com o sinal, tudo que está multiplicando, nesse caso, o t. Então, esse é o nosso p de x. Tá lá, ó. Nosso p de, nesse caso, p de t, né? Deixa eu apagar aqui, tá atrapalhando. Nosso p de t é igual a menos alfa. E não leva a variável, só leva o que está multiplicando a variável, menos alfa. Então, como fica o nosso fator integrante? U de t é igual a e elevado a menos alfa dt. Então, U de t é igual a e elevado a menos alfa dt. Beleza? Qual que é a integral de menos alfa em relação a t? Alfa t, menos alfa t, melhor dizendo. Então, este é o nosso fator integrante. Esse inteiro, e elevado a menos alfa t. Agora a gente vai vir aqui e multiplicar tanto a esquerda quanto a direita. Então, multiplicando a esquerda ficou... Não precisa, né? Na verdade, não precisa. Eu falei que era só ir direto. Vamos direto para a solução final, né? Tá certo? Eu ia fazer por extenso, mas vamos direto para a solução final. Qual que é a solução final? Temperatura é igual a 1 sobre o fator integrante, vezes a integral do fator integrante, vezes a g de t dt. Quem que é a nossa g de t? Essa nossa g de t é aqui, ó. Essa aqui. Menos 20 alfa. Quem é o nosso fator integrante U de t? O de t tá aqui, ó. Beleza? Ok? Então vai ficar. Lembre-se que esse não vai para dentro, não pode jogar ele para dentro da integral, tá? Não pode. Ele só no final, depois que calcula essa integral, que pode, se der, cortar alguma coisa. Então vai ficar assim, ó. T igual a 1 sobre e elevado a menos alfa t, vezes a integral de e na menos alfa t, vezes menos 20 alfa dt. Aqui agora é só calcular a integral. O 20 eu vou jogar para fora. Eu vou deixar o menos alfa aqui. Então vai ficar assim, ó. E esse aqui é menos alfa t, vai para cima, fica mais alfa t. Então, e na alfa t vezes 20, saiu da integral, vezes a integral de e na menos alfa t vezes menos alfa de t. Beleza? Por que que eu fiz isso? Para fazer a integral de e na menos alfa t. Fazer a mudança de variável, chamar menos alfa t é igual a u, deriva os dois lados em relação a t. Qual que é a derivada de menos alfa t em relação a t? Alguém lembra? Do menos alfa t que derivar em relação a t. Fica só menos alfa. Derivada do u em relação a t, então é du dt. O dt está dividindo, passa multiplicando. Então fica menos alfa dt. Beleza? Igual a du. Não é a mesma coisa que tem aqui, ó. Aqui, ó. Menos alfa dt. Então a gente vai usar essa substituição e essa substituição, tá? Então essa integral aqui vai ficar, era essa integral gigante, ficou sendo só a integral de e na u du. Porque e na u menos alfa t chamou de u. Menos alfa dt chamou de du. E essa aqui é uma integral e na u voltando e na menos alfa t. Que é o resultado que eu coloquei aqui, ó. Beleza? Mais c. Lembrando que na integral do que tem o t, né, tzinho, coloco mais c. Então, e na alfa t desceu, o 20 desceu, e o que está dentro do parênteses aqui é a resposta dessa integral. Coloquei, ó, e na menos alfa t mais c. Ok? Agora, a gente usa as condições iniciais de contorno. Repetir a equação aqui, certo? Vou usar primeiro, lembre-se, comece sempre para a condição de inicial. Vou colocar t no lugar do tzinho e 100, desculpe, 0 no lugar do tzinho e 100 no lugar da temperatura. Antes aqui, não sei por que eu fiz essa multiplicação aqui, eu não sei por que eu gosto de tirar dos parênteses, não precisava, tá? Não precisava. Até que precisava aqui, ó, porque vai ficar assim, ó. Mesma base, soma expoente. Alfa t menos alfa t, corta. Então, corta esse daqui. Corta, não, dá 0. E elevado a 0, 1. Então, ficou 20 mais 20, c, e elevado a alfa t. Beleza? Agora sim eu uso a condição inicial. Qual que é a condição inicial? T de 0, a temperatura no 0 é igual a 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius é igual a 20, mais 20c vezes e elevado a alfa vezes 0. Alfa vezes 0, 0. E elevado a 0, 1. Então vai ficar assim, ó.
Passa o 20 para a esquerda, fica negativo, fica 100 menos 20, 8. Não, nem fiz, né? Na verdade, eu fiz antes. Aqui deu 1, tá? Deu 1. Beleza? Então, vai ficar 20, pula a cerca, fica negativo. 100 menos 20, 80. Passa o 20 dividindo, então deu. Nem precisou passar o 20 dividindo, por quê? Aqui, ó, eu vou substituir aqui todos esses 20C aqui, ó. Esse 20C é igual a 80. Por isso, nem precisou passar o 20 dividindo. Vejam aqui, ó, daqui para cá, só troquei por 80. Beleza? Agora eu uso a segunda condição, que diz que quando Tzinho é igual a 1 minuto, a temperatura é igual a 90 graus. Então, usando essa segunda condição, vai ficar o quê? 90 é igual a 20 mais 80, que a gente acabou de calcular, vezes E elevado a alfa vezes 1. Alfa vezes 1 é alfa. Certo? Então, vai ficar 90 igual a 20 mais 80 E elevado a alfa. Esse 20 pula a cerca, fica 90 menos 20, 70. Beleza? Esse 80 aqui passa dividindo. Então, ficou E na alfa é 70 sobre 80, divide por 10, 2, 7 oitavos. Então, deixa eu voltar aqui. Esse E aqui, ó. Hoje eu acho que tem para frente, ó. Beleza. Ficou 7 oitavos. Porque como que era a nossa equação? Ela era assim, ó. Deixa eu ficar aqui, ó. Era, deixa eu só achar aqui. T é igual a 20 mais E na alfa T. Tava assim, né? Beleza? E na alfa T. Desculpe, tem um 80 aqui na frente, né? Aqui, 80 E na alfa T. Eu vou mexer aqui, ó. Eu não mexi ali no slide, mas eu vou fazer agora. Então, é 20 mais 80, certo? Como que era lá a potência de potência mesmo? E elevado a alfa elevado a T. Como que fica isso aqui, alguém lembra? Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, alfa T. Então, eu tô, vejam aqui, ó. Eu tô no lado direito e vou voltar para o lado esquerdo. Então, eu vou trocar por E na alfa elevado a T. Só que quanto que vale E na alfa? Vale 7 oitavos. Então, eu vou substituir aqui. Por isso que a próxima linha fica assim. 20 mais 80, 7 oitavos. Por quê? Esse E na alfa vale 7 oitavos. Elevado a T. E acaba aqui o exercício.